Jeremias capítulo 31 e versículos 31 em diante diz assim, meus irmãos: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: Conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Louvado seja o Senhor. Soberano Deus, te louvamos, Senhor, pela tua palavra lida, e que agora, Senhor, será ministrada sobre nossas vidas. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, ministra sobre nós, Senhor, ministra em nossas vidas nesta noite, nos edifica, nos exorta, Senhor, em um glorioso nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém, amém e amém. Tome assento. Aleluia. Muito bem, meus irmãos. Então, a gente hoje tem o nosso culto de Santa Ceia, né, esse memorial que nos traz a lembrança ao sacrifício vicário de Jesus em nosso favor. E Jeremias, ele faz uma abordagem interessante, irmãos, né, em que ele lembra o concerto do Senhor com o seu povo. Três coisas nós podemos considerar no sacrifício de Jesus por nossas vidas. E é importante ressaltar que no princípio da instituição da Santa Ceia por ele, haviam ali os seus discípulos, não apenas como espectadores, mas participantes. É bom lembrar que ali o Senhor mesmo dividiu o pão, deu a eles, comeu com eles, e em seguida o Senhor serviu o cálice, tomou, e assim também serviu para que todos também tomassem o cálice. Para que fosse apenas um memorial? Não, mas um estatuto que o Senhor agora coloca diante de nós, diante dos homens, para que todos saibam que o seu sacrifício, aleluia, ele é eterno. Enquanto ele não voltar para resgatar a igreja, o homem tem a possibilidade do concerto com o Senhor. Sabemos, irmãos, que no nosso transitar de nossas vidas, quantos de nós já tivemos encontros e desencontros com Cristo, né? Muitos já tiveram por diversas vezes confessando o nome do Senhor como seu Salvador, e depois, por alguma razão, pelas mazelas da vida, acabam se distanciando deste Senhor. Para louvor de Deus, irmãos, em 30 anos que o Senhor me aceitou, em nenhum dos meus dias, para a glória dele, eu me afastei dos caminhos do meu Senhor. Aleluia. Mas nem todos têm esse mesmo propósito. E o Senhor, quando ele faz esse concerto, quando ele institui esse concerto com o homem, era exatamente para o resgate, porque de nós mesmos, nós não temos força, não temos condições, estruturas para nos salvar. Somente o sacrifício vicário do Senhor nos proporciona esse ato de salvação. E naquele momento com os seus discípulos, quando o Senhor ali institui a ceia, que a partir daquele momento nós tínhamos que refletir sobre o sacrifício que ele fez por cada um de nós, aleluia, aquilo ali agora se torna uma instituição que chega até mim e você. Hoje, nós temos esse privilégio. Daqui a pouco estaremos cercando a mesa do Senhor. Estaremos reunidos nesta mesa, aleluia, e claro, ele presente. E a sua presença é tão real, aleluia, que no momento em que nós estivermos participando da ceia, podemos sentir o poder de Deus em nossas vidas.
Aleluia. Se crermos, seremos sarados, seremos purificados, restaurados. Aleluia. Porque esse é o propósito do Senhor. Ele diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com Judá. Esse dia chegou para mim, esse dia chegou para você, mas ainda faltam muitos que tenham esse dia, esse encontro com o Senhor. E aí, irmãos, pesa sobre nosso ombro a responsabilidade de levarmos o Evangelho do Senhor. Hoje vivemos momentos, irmãos, em que a olhos nus podemos contemplar que a vinda do Senhor está mais próxima. Aleluia! E isso para nós é uma razão de alegria, é uma razão, irmãos, de louvor, porque nós sabemos da certeza, nós temos a convicção de que a vinda do Senhor é para nosso resgate eterno. Louvado seja o nome do Senhor. As mazelas que aqui nós enfrentamos, tudo isso que nós vivemos aqui, irmãos, que nos faz sofrer, que nos traz tormentas, as doenças, as dificuldades financeiras, as desolações, tudo isso, todos esses males findarão. Aleluia! E nós estaremos ali eternamente com o nosso Senhor. Louvado seja Deus! E ele diz: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia! Isso me faz pensar então, irmãos, que para que eu possa estar seguro e assegurar a minha salvação, preciso estar dentro dos propósitos de Deus. Aleluia. E a gente vê que os dias, irmãos, são maus, e cada dia as dificuldades são maiores para nos mantermos fiéis ao nosso Deus, para nos mantermos firmes nos caminhos do Senhor. Hoje, se não observarmos com muita atenção, por muito pouco mesmo, deixamos os caminhos do Senhor, por tão pouco. Quando a gente vê pessoas que, por se decepcionarem com alguém, por não ser do seu agrado o ambiente que frequentam como igreja, como templo, mudam e nessas mudanças lhes trazem prejuízos e a sua vida espiritual esfria. E no esfriar da vida espiritual, o mundo fica de portas abertas para recebê-los. Portanto, meus irmãos, são dias maus, são dias difíceis, diz o Senhor, aleluia, mas os seus estatutos estão, irmãos, para que cada um de nós possamos seguir cabalmente cada um deles, aleluia. E sabe, a principal razão do sacrifício do nosso Senhor, o maior propósito de Deus, está, irmãos, exatamente no versículo 34, quando o Senhor diz: e não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aleluia! Como Deus é amoroso conosco, irmãos. Quando o Senhor nos resgata, quando nós entregamos de fato a nossa vida a Ele, irmãos, temos os nossos pecados perdoados. E não há ninguém, nenhum outro ser que possa nos perdoar os pecados, senão Ele, o nosso Senhor. Aleluia! E o Senhor não perdoa nosso pecado por condições, não. Ele nos perdoa por amor. Aleluia! Porque Ele nos quer ter consigo todo o tempo. É propósito dEle. E essa é a razão de nós estarmos reunidos, adorando a Ele nesse templo, nesse lugar que Ele escolheu para cada um de nós, irmãos. Trazermos aqui a nossa adoração, o nosso culto, o nosso louvor, o nosso melhor. Aleluia! Simplesmente, irmãos, porque Ele nos amou, porque Ele nos ama, porque Ele trata de cada um de nós. Hoje temos o privilégio de estarmos reunidos aqui, mas quantos outros não têm hoje esse mesmo privilégio?
Quantos outros estão, irmãos, impossibilitados de estarem trazendo o seu culto ao Senhor em seu templo? Quantos estão, por alguma outra razão, irmãos, afastados do caminho deste Senhor, que tudo faz, que tudo coopera para o nosso bem? Não há nenhuma razão, irmãos, para nos afastarmos desse Deus. O apóstolo Paulo, ele questiona de uma forma bem exemplar para cada um de nós: o que pode nos afastar do amor do Senhor? O que pode nos afastar de Deus? As tribulações do mundo? Se as tribulações nos afastarem de Deus, irmãos, se já está complicado com Ele, imagina sem Ele. A doença, a dificuldade financeira, a frustração amorosa no relacionamento, enfim, qual o sofrimento que passamos nesse mundo que tem condições ou poder para nos afastar do amor de Deus, para nos afastar do nosso Deus? Nada, absolutamente nada, irmãos. Porque se nós, por alguma razão, justificamos a nossa ausência, o nosso afastamento dele, se nós, de forma deliberada, abrirmos mão da segurança que ele nos proporciona de salvação, nada poderemos nos justificar, porque maior sacrifício ele já fez por nós. Aleluia. Quando ele se entrega, quando ele se doa, e por isso ele diz: fazei isto em memória de mim. No momento que ele divide aquele pão, no momento que divide aquele vinho com os seus discípulos, ele ressalta de uma forma bem clara: fazei isto em memória de mim. Aleluia. Mas não para que ele seja lembrado simplesmente, irmãos, mas para que eu e você tenhamos a ciência, a consciência de que somos dependentes dele, de que somos plenamente dependentes do seu poder. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. E essa é a razão. Essa é a razão principal, irmãos, quando o Senhor diz: fazei isto em memória de mim. Aleluia. Quantos hoje, irmãos, já não fazem mais essa memória ao Senhor? Quantos que viveram até mesmo milagres, irmãos, com Deus, e hoje estão afastados do Senhor? Quantos que tiveram experiências de ministrar a sua palavra? Quantos que tiveram privilégio de ministrar louvores? E quantos, através desses louvores e mensagens, arrancaram almas do inferno para o reino do Senhor e hoje se afastaram dos caminhos do Senhor? Sabe, meus irmãos, se fizermos uma reflexão, e nem precisa ser longa, bem breve mesmo, nada é suficiente, absolutamente nada, para nos tirar dos propósitos de Deus. Aleluia. Por mais que passamos a dor mais doída e o sentimento mais sentido de nossas vidas, irmãos, ainda assim vale a pena depender do Senhor, porque Ele sabe todas as coisas, Ele tem o controle de tudo. As razões não competem a nós, mas a Ele. Ele é Senhor, Ele é soberano, aleluia. Ele é onisciente, aleluia. Por isso, irmãos, Ele perdoa nossos pecados, e Ele não lança no nosso rosto a nossa culpa, a nossa falha, como às vezes somos confrontados por nossos irmãos, parentes, amigos, por algum erro que nós cometemos, mesmo fazendo-nos bem, mesmo que possamos fazer, irmãos, o melhor de nós, mas quando falhamos, infelizmente somos mais lembrados por nossas falhas do que por nossas benfeitorias. Não é assim o nosso Senhor, aleluia, não é assim, porque quando chegamos diante dele, irmãos, estamos trazendo
não apenas um, mas milhares de pecados. E Ele não confere conosco um por um. Ele simplesmente diz: perdoados estão os vossos pecados. Aleluia. Aleluia. Se possamos pensar numa condição que Ele coloca para cada um de nós, irmãos, ao perdoar os nossos pecados, é o conselho que Ele nos dá, não é uma imposição. Conselho: vais, mas não peques mais. Aleluia. E depois Ele ainda lembra: mas se por alguma razão você pecar, lembre que você tem um advogado. Aleluia. Que amor de Deus, irmãos, é por nós. Que amor maravilhoso do nosso Senhor. Como não adorar esse Deus? Como não priorizar este Deus em nossas vidas, em tudo que é nosso? Aleluia. O Senhor, meus irmãos, Ele está pronto a nos perdoar. Louvado seja o nome do Senhor.